Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos pedidos que vocês me fizeram para trazer filmes, tá? Que eu pudesse explicar eles dentro da ótica espírita, o filme de hoje é Os Outros. O filme é de 2001 e ele conta a história da Grace, que ela, na Segunda Guerra Mundial, ela vai para a ilha de Jersey, tá? Ela compra uma casa lá, uma casa isolada, uma casa afastada. E ela vai para lá com os 2 filhos dela para esperar o marido retornar de viagem. E o filme é muito interessante porque ele aborda exatamente uma questão sobrenatural, tá? Que ela compra casa e que nessa casa existem pessoas que já moram nela. Ela não se dá conta, tá? Sobre essa realidade. E no final do filme é que a gente descobre por que essas pessoas estavam morando lá na casa que ela comprou. Então, assim, se você não assistiu o filme, tá? Então, não me culpe por dar spoilers aqui, tá? Mas se você já assistiu o filme, você sabe, né? Que no final ela descobre que as pessoas que estavam morando lá naquela casa, elas estavam mortas, eram espíritos que continuavam morando na casa, tá? Então, assim, isso é uma questão bastante interessante, porque geralmente casas antigas, elas muitas vezes trazem essas companhias, tá? Gente, o que é que acontece? Muitos espíritos desencarnam, ou seja, eles morrem, e eles, por motivos infinitos, eles continuam ainda ou acreditando que estão vivos, tá? Ou então eles não encontram a luz que dizem, tá? Né? Que tem-se a crença que a pessoa vai encontrar. Eles não encontram essa luz de uma forma tão fácil, tão clara, ok? E muitas vezes, ou eles estão extremamente apegados à vida física, que eles não admitem que estão mortos, não querem saber dessa realidade e continuam vivendo aqui no plano físico, em uma outra dimensão, tá? Como se estivessem ainda encarnados. Isso é muito comum. Esta casa mesmo aqui, tá? Para quem me acompanha, sabe que eu já contei infinitas vezes. Essa casa que eu moro hoje, aqui na Vermelha, foi uma casa que quando minha mãe e eu nos mudamos para cá, essa casa ela tinha vários moradores, ou seja, vários espíritos que estavam desencarnados fora do corpo e que eles moravam aqui, tá? Desde o primeiro dono, tá? E nós tínhamos em torno de mais ou menos 2 famílias de espíritos que moravam aqui e que se achavam donos da casa, tá? E todos eles foram moradores antigos, inclusive, certo? Então, assim, casas muito antigas, tá? Elas muitas vezes trazem essas circunstâncias, ok? E quando eu me mudei pra cá, era uma casa que tinha muita visagem, tá, gente? Eu escutava, não só eu, como minha mãe, a gente escutava muitas vozes, a gente via as coisas se mexerem, vultos passando. Teve ocasiões também que eles mexiam com os nossos cães, então nossos cães viviam assim, em estado de alerta, eles viviam assim. Lembrando, tá? Abrindo um parêntese aqui, que cachorros, gatos, tá? Eu falo os animais que são mais próximos da gente, tá? Mas cachorro, gato, deixa eu ver o que mais, cavalo, porco, tá? São animais que eles veem muito, tá? Os espíritos. Na verdade, todos os animais veem espíritos. Eles não conseguem distinguir o que é a vida física, o que é a vida espiritual, tá? Os animais, eles têm a capacidade de interagir com o plano físico e com o plano astral de uma forma que eles veem como se esses 2 planos fossem um só. Esses detalhes estão no livro Todos os Animais Merecem o Céu, que eu estou lendo, que eu já mostrei inclusive fotinha aqui para vocês sobre esse livro. E ele aborda essa questão, tá? Que os animais, eles não sabem distinguir, então, o que é uma pessoa, o que é um espírito de uma pessoa encarnada, tá? Para eles é tudo a mesma coisa. E dentro desse aspecto, da minha experiência que eu tenho, então, assim, nossos animais, realmente, eles sentiam muito a presença desses seres, eles latiam pro nada, sabe quando o cachorro começa a latir pro nada, tá? Eles olhavam pro muro, olhavam, assim, pro beco e ficavam latindo de uma forma realmente muito agressiva algumas vezes. E assim, eu já falei pra vocês, eu não tenho exatamente a vidência aflorada, tá? Mas de vez em quando, essa minha vidência, ela aparece, tá? E eu vejo os espíritos, mas isso não é de uma forma, não é o tempo todo. Então, assim, muitas pessoas convivem com espíritos dentro das suas casas, tá? E não tem a menor noção disso.
Como essa casa aqui que eu moro, ela era uma casa que já vinha de 2 famílias, né, que precederam aqui essa casa. A primeira casa, a primeira família, que foi a que construiu a casa, e posteriormente uma outra família. Então, assim, existiam esses donos, tá, que eles ainda se achavam donos da casa, e que eles, quando a gente se mudou pra cá, foi uma das primeiras coisas que a gente fez, tá? Foi fazer uma limpeza energética na casa. Então, assim, a gente descobriu no centro espírita, tá? Que existiam essas 2 famílias e que eles se sentiam incomodados com a minha presença, com a presença da mamãe e com a presença também dos nossos animais. Por que que eles se sentiam incomodados, tá? Porque a gente fazia o evangelho. E o evangelho no lar, pouco a pouco, foi incomodando eles por conta das orações, da presença dos bons espíritos, tá? Por conta da gente ir ao centro espírita, fazer desobsessão voltada aqui para casa. Então, assim, eles se sentiam altamente incomodados, como se nós estivéssemos expulsando-os da casa deles, tá? Então, isso é muito comum em casas antigas. Então, tal que depois de nessa brincadeira, tá, gente? Nós passamos em torno de 4 anos pra gente poder, literalmente, ficar livre desses espíritos, tá? Depois de 4 anos de evangelhos, de desobsessões, então, realmente, a casa ficou limpa, tá? E, então, assim, é uma coisa que acontece em casas antigas. E daí você imagina que no filme ela vai para um local afastado, a casa é gigante, tá? Uma casa cheia de passado, cheia de história. Nós temos também um outro seriado que aborda sobre isso, que acho que é a Mansão Hill, tá? A gente tem a Maldição da Mansão Hill, tá? Então, assim, que fala um pouco sobre essa questão. Esses são espíritos que eles viveram em uma outra época, naquele mesmo ambiente, tá? Muitas vezes numa casa muito antiga, tá? Às vezes até em bairros, mas hoje é mais comum em casas. Então, eles acabam continuando, desencarnam, e como eu disse, por várias razões, mas as principais são: eles não aceitam que desencarnaram e continuam vivendo a vida como se estivessem encarnados. Segundo, eles morreram, não encontraram a luz, que tanto se fala por aí, tá? Então, como a casa é um local conhecido, eles acabam ficando. E terceiro, realmente eles não têm a noção de que desencarnaram, tá? Não, nada pra eles, a passagem, tipo assim, eles nem se lembram da passagem, parece que foi uma coisa assim, um sonho, uma coisa muito, muito vaga, muito distante pra eles, tá? Então isso depende muito do nível evolutivo e o nível de apego que essas entidades têm pela vida física. Então, no filme, tá, começa-se pequenos sinais, né, tipo que como começa assim, então, a dona da casa, a Grace, né, interpretada pela Nicole Kidman, ela começa a perceber alguns sinais, né, que, enfim, são estranhos, né, e aí, no final do filme, ela realmente descobre, né, que eles inclusive, estavam todos eles enterrados, tá. Então, assim, esse filme, eu vou confessar a vocês que faz muito tempo que eu assisti, tá? Mas, assim, é muito interessante essa história, porque nossa casa, ela é, sim, frequentada. Muitas pessoas, eu costumo falar isso nas minhas palestras, inclusive, muitas pessoas têm aquela preocupação de colocar cerca elétrica na sua casa, mas elas querem proteção para os encarnados, mas elas esquecem que, enfim, por questões de ter uma outra religião, por questões de desconhecimento, por várias razões, tá? Não julgo, tá? Mas eu digo que muitas vezes a gente quer uma proteção contra as coisas físicas, tá? Contra os encarnados, mas a gente se esquece que os desencarnados, eles não têm problema com cerca elétrica nenhuma. A única coisa que os impede de frequentar a nossa casa em relação aos maus espíritos, a única coisa que impede é realmente o nosso padrão de vibração, as nossas orações e a boa conduta que a gente procura ter perante o mundo e as pessoas é que fazem esse diferencial, é que formam essa barreira, tá? Sabendo, Kardec deixa isso claro no Livro dos Espíritos, tá? Que os espíritos, eles são feitos de uma matéria que ela é muito mais sutil do que a matéria física, portanto, eles não têm impedimento para atravessar uma parede, uma porta. Vocês lembram no filme Ghost, por exemplo, o Sam, ele atravessa as portas tranquilamente, ele não tem nenhum impedimento físico, tá? Certo? A não ser a crença, mas depois que o espírito vence essa barreira de crença, ele atravessa em qualquer lugar, para qualquer lugar, tá? Até entre dimensões.
Então, principalmente casas antigas em que os primeiros donos não se desapegaram, ou então a casa é objeto de briga de herança, tem muita presença espiritual, sim, tá? Porque esses espíritos, quando eles são por conta de questões familiares envolvendo questões de herança, então assim, eles se sentem bastante incomodados e eles acabam muitas vezes nem partindo daqui por conta do apego, principalmente aqueles que às vezes deixaram grandes fortunas, têm uma dose de apego muito grande e aí então eles acabam ficando. Mas isso não é regra, tá? Uma pessoa pode, enfim, ela ter só uma casinha e ela desencarnar e realmente ficar muito apegada àquela casa. Novamente, outro ponto que é importante frisar bem, nossas crenças limitantes. Muitas pessoas, muitos espíritos acreditam que quando morrem, eles vão encontrar a luz, eles vão ser resgatados e muitos deles desencarnam e olham para o lado e para o outro e nem sempre alguém vem buscar eles, tá? Nem sempre. Então, ou então muitas vezes eles não querem de jeito nenhum e eles acabam ficando. Temos um caso aqui do nosso antigo vizinho nosso, que ele desencarnou e ele simplesmente ele não foi para o plano espiritual de fato, né? Ele não foi para uma colônia. Por quê? Porque ele não quis. Ele ficou em casa, juntamente com a família, juntamente com a esposa, viúva, com os filhos, tá? E durante muito tempo. Algumas vezes ele se manifestava na sessão mediúnica, tá? Que a gente fazia. E ele falando que estava na casa dele e que não mexessem com ele, né? Mas só que como a questão aqui, é por isso que a gente fala muito, nós espíritas, da questão de fazer o evangelho, porque o evangelho no lar, quando a gente faz ele uma vez por semana, através das nossas orações, da leitura do evangelho, forma uma barreira eletromagnética em volta da casa e impede, tá? Dificulta a entrada de espíritos ruins dentro da casa. Muitas vezes não é nem espírito exatamente ruim, mas são espíritos que não é o lugar deles estar na nossa casa, tá? Simplesmente não é o lugar deles. E muitas vezes, querendo ou não, eles nos atrapalham com a sua influência, tá? Porque eles participam da questão cotidiana da nossa casa, às vezes dão pitaco, tá? Às vezes participam das brigas, participam da hora do almoço, se metem, tá? Nós temos vários livros, inclusive o livro Corpos que Andam, tá? Ele conta exatamente sobre isso, sobre um grupo de espíritos ou um espírito só, que ele entra dentro de uma casa, como ele não vê resistência nenhuma, ou seja, uma família que não reza, uma família que não tem preocupação com Deus, com a caridade, com o bem, ele entra e esses grupos entram e moram, habitam dentro da casa das pessoas e, tipo, dão realmente pitaco, participam das reuniões, de todo o drama familiar e, querendo ou não, acabam obsidiando essas pessoas, tá? Então, o filme retrata muito bem essa questão e como muitos espíritos, eles demoram a se despertar, eles demoram a perceber sua real situação, ou muitas vezes eles nem percebem, ou, quer dizer, muitas vezes eles percebem e pra eles tá tudo bem, tá? Mas não é legal conviver com esses espíritos, com esses seres dentro da nossa casa, tá? Exatamente por conta da influência espiritual e energética que eles podem exercer entre nós, tá bom? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.